quando surge galera da Papo de Porco, Duda por aqui. Tava precisando vir aqui falar sobre o feminino, né? Tava devendo esse vídeo pra vocês, mas esperei a notícia de ontem pra vir realmente falar com vocês. Eu vou rodar a vinheta. Enquanto isso, vocês vão deixando um like. Se você não for inscrito na Papo de Porco, se inscreva. Ajuda a gente, por favor. Não tô te pedindo nada de gratuito. Tanto se inscrever quanto deixar o like no vídeo. Então, eu vou rodar a vinheta rapidinho, 15 segundinhos e já volto pra gente falar sobre tudo o que rolou esses dias aí no Palmeiras feminino. Sim, voltamos para falar de muitos assuntos. Eu imagino que esse vídeo a gente vai conversar sobre bastante coisa aí, mas acho que a primeira delas é a notícia do dia 14/11, que eu vou subir na tela neste momento. Eu acho que muitos de vocês já estão sabendo que é essa maravilhosa notícia. Ricardo Belli deixa o comando da equipe feminina de futebol do Palmeiras. E a nota ainda diz mais. Em segunda passagem pelo clube, iniciada em julho do ano passado, o treinador acabou ganhando a Copa Libertadores e o Campeonato Paulista, mas a gente sabe como foi, daquele jeito. Se você que não acompanha as palestrinas, vá nos meus vídeos aqui, tem uma playlist completa com todos os vídeos do futebol feminino e lá eu tô explicando mais detalhes sobre isso aí também, tá bom? O Palmeiras agradece ao profissional pelo serviço prestado e lhe deseja sucesso na carreira. É isso mesmo, a notícia que a gente que acompanha muito o futebol feminino esperava chegou, pelo menos a primeira dela. Como eu disse, a pontinha do iceberg era Ricardo Belli, era o cara de confiança de Alberto Simão, que é o diretor de futebol do Palmeiras, que daí eu tenho muito, não só eu, mas como a mídia que acompanha, muito a desejar e muito a cornetar. E a gente queria que esse recado estaria também com o nome dele aqui, mas a gente já vê que ele vem perdendo forças, visto que o Ricardo Belli é o cara de confiança de Alberto Simão e por conta disso segurou muita coisa que a gente sabe dentro dos bastidores. Então, eu imagino que isso é o início de uma reformulação. Esperamos que seja o início de uma reformulação. Aqui, muito obrigado, Ricardo Belli, pelos serviços não prestados ao Palmeiras. Vá lá tentar uma vaga no Corinthians, que é o seu time de coração. Vá lá tentar ser técnico do Corinthians, porque a gente não aguentava mais te ver com a camisa do Palmeiras na beira do campo. Eu só esperava que não chegasse a esse ponto que a gente chegou, e é o que eu venho dizer no nosso próximo assunto aí. Então, tchau, Ricardo Belli. Esperamos não tem nenhuma especulação ainda de quem será o novo técnico ou técnica do futebol feminino do Palmeiras, visto que eu vou rodar o nosso próximo assunto aí. Já pedi para você deixar o like, se inscrever na Papo de Pouco se ainda não foi inscrito, que eu venho falar sobre o segundo assunto importante desse vídeo, que é os 8-0 e a nossa eliminação do Campeonato Paulista, que éramos as atuais campeãs. A gente foi campeão ano passado do Campeonato Paulista, e esse ano a gente chegou à semifinal, e o primeiro jogo havia sido na casa do Palmeiras, né, que é Jundiaí, onde o Palmeiras feminino tem a sua sede para jogos quando o Allianz Parque não está disponível. A gente acabou saindo com uma desvantagem de 1-0, e eu cheguei a vir fazer um vídeo aqui para vocês, contando que a Bruna Caldeirão, nossa lateral, tinha dado uma entrevista informando que elas estavam fechadas e que iam tentar essa classificação para a final. E foi bem pior do que eu esperava. Foi muito pior do que eu esperava. Tinha muita gente que nem queria acompanhar esse jogo, porque imaginava que poderia sair com uma derrota, mas eu não esperava que sairia com uma derrota de como foi. Aos que vêm aqui cornetar, aos que vêm aqui julgar, aos que vêm aqui falar N coisas que não vem ao caso, eu só peço para deixar o like, que é muito importante, ajuda demais a gente aqui, ao nosso trabalho. A gente perdeu de 8-0, foi o maior vexame da história tão recente do futebol feminino, dessa segunda parte aí que a gente teve do início, né, agora, depois que a Conmebol solicitou que todos os times que disputassem uma Libertadores precisaria ter um time feminino, e a gente perde de 8-0 para o nosso maior rival, nosso maior inimigo, principalmente no futebol feminino, né?
Claro que no masculino tem, a gente até corneta o inimigo e o rival no masculino, mas no feminino não. No feminino, ambos eram os gambás. Ambos eram o time do Corinthians. É o time a ser batido nos dias de hoje, sempre foi. E a gente, pelo menos, tentava competir com elas, o que não aconteceu nesse último jogo, que a gente acabou tomando 8-0. Eu coloco muito a culpa do que eu já venho colocando antes na diretoria, em comissão técnica, em despreparo, em coisas simples, como posicionamento tático de jogadoras, ou tirar muita culpa disso, tem o Ricardo Belli, porque tirava jogadoras que no posicionamento a gente sabia que se conseguia entregar mais e muitas vezes essa jogadora não estava nessa posição. Então isso a gente tem que cornetar o Ricardo Belli, por conta disso ele foi demitido. Muito obrigada, Ricardo Belli. Mas eu também tenho que pontuar aqui a questão das jogadoras. A gente não pode tomar 8-0 do Corinthians. A gente não pode, de forma alguma, deixar que isso aconteça. Se você está dentro de campo e você veste essa camisa aqui, você tem que entender que quem está do outro lado é rival. Quem está do outro lado, você precisa bater no peito e falar que é Palmeiras e a gente é maior que vocês. Vocês são melhores nesse momento, claro. O investimento do Corinthians é diferente no feminino do que no masculino. Eles têm uma tradição maior, tanto que muitos dos torcedores estão indo mais apoiar ainda mais o time feminino por conta do masculino, que a gente sabe da forma que tá. Então, era o momento da gente competir. Se talvez a gente não conseguisse ganhar, como não vinha acontecendo com o Ricardo Belli, ele não chegou a ganhar um clássico do Corinthians. Era competir. Era sair de lá com um resultado pelo menos digno. E o que não aconteceu. Então isso tem muito, sim, desmérito das jogadoras que não entraram em campo, que estavam perdidas completamente, mas que estavam desligadas. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Eu sou uma das pessoas que bati muito em com várias pessoas na internet, porque eu sempre venho aqui apoiar. E as pessoas muitas vezes só apoiam no momento da vitória. No momento em que o Palmeiras feminino lá atrás, em 2022, ganhou a Copa da Libertadores. Todo mundo postou uma fotinha lá nas redes sociais com o campeão da Libertadores e se aproveitou disso. Mas até aí é uma questão de só nas vitórias. Eu tô aqui vindo na derrota para mostrar que a gente sabia que isso ia acontecer. Mas a gente não sabia que isso ia acontecer da forma que foi. Então, sim, continuarei apoiando o futebol feminino. Sim, vai ter aqui na Papo de Porco vídeo sobre futebol feminino, quer você queira ou não. Quer que, se você não tiver afim, cara, simplesmente pula o vídeo. Mas se você tiver interesse, é muito importante. Elas vestem essa camisa e é isso que eu tô cobrando. Eu tô cobrando delas entender isso aqui, o que é vestir a camisa do Palmeiras. Que muitas parece que esqueceram que estão no Palmeiras. Muitas parece que ainda não entenderam. Hoje eu tava conversando com uma pessoa até que você que gosta de acompanhar o futebol feminino, tem uma página no Instagram que chama Verdão Feminino. Dá uma digitada aí. Eu troco bastante ideia com ela lá, da página, e teve um posicionamento dela a respeito disso, então total créditos a ela, porque ela merece muito, ela faz um trabalho maravilhoso, muito legal mesmo no Instagram. E ela postou exatamente isso. Muitas jogadoras foram para festas, muitas jogadoras viveram a vida como se não houvesse como se não tivesse acontecido os 8-0. Isso não pode acontecer. Você tem que sentir. Você tem que vir pedir pelo menos desculpa, você tem que vir se posicionar. A única que se posicionou foi a ídolo por ídolo, né? Bia Zanerato foi a única que se posicionou por conta disso, se posicionou por causa dos 8-0. Deu cara a tapa na TV para falar, mesmo depois de uma derrota de 8-0. E mais ninguém se posicionou. Seguiram a vida e tem que seguir. Eu não tô falando que ninguém tem que seguir a vida, tem que seguir. Só que também tem que dar a satisfação a gente que vai continuar aqui apoiando o ano que vem. Lembra que agora o Palmeiras tem 5 meses de folga. Então dá tempo de fazer uma reformulação muito grande, né? 5 meses para iniciar 2024. O primeiro passo foi dado, muitas jogadoras vão, mas o Palmeiras vai ficar. E esse vexame está na nossa história. Então, só precisavam ter entendido esse detalhe, coisa que não aconteceu. Então, sim, eu tenho que cobrar as jogadoras que eu apoio tanto, eu sou muito fã, mas precisa também entender que isso é Sociedade Esportiva Palmeiras e que isso não pode acontecer. E que se muitas das críticas que estão vindo por gente que nem acompanha o futebol feminino, se dá muito por conta disso. E quem assistiu o jogo, quem acompanha, sabe que essas meninas podem dar muito mais, sabe que pode
tem que ter raiva dessa P do Corinthians e não aconteceu isso. Não tem que respeitar. Eu falei isso no último vídeo. E foi pior do que respeitar. Foi não jogar futebol, foi não ser competitivo. E não tem muito do que falar do jogo. Foi um verdadeiro vexame. Foi muito péssimo no que aconteceu. Foi horrível. É o time completamente perdido em campo. Nem sabia o que estava acontecendo ali. Sabia que estava. Nem parecia uma semifinal de Campeonato Paulista. A gente tem todos os poréns, entretantos, por ser futebol feminino, mas se joga muito mais bola do que jogou contra o Corinthians. E foi esse vexame, porque não tem outra palavra, de 8-0. E eu vou incluir aqui para vocês rapidinho, antes de finalizar o vídeo, pedir para você deixar o like. Esse vídeo aqui, das nossas queridíssimas amigas aí do Passa Bola, que é um canal para você que também acompanha o futebol feminino, gosta de futebol e quer acompanhar um pouco mais do futebol feminino. Elas tentaram explicar, será que dá para explicar esses 8-0? E talvez muita gente venha me questionar sobre como assim o masculino do Corinthians está nessa draga toda e o feminino, será que eles têm mais dinheiro que o Palmeiras? E aí elas explicaram um pouquinho nesse vídeo aqui. Eu vou deixar rodar e vou dar os créditos ao Passa-Bola aí por esse videozinho rápido e curto aí. Assistam. Derby feminino. O Corinthians feminino teve seu início em 1997, mas foi desativado. Em 2016, voltou com uma parceria com o Audax. E é a partir daí que a chave vira. Desde a sua ativação, o clube ostenta 16 taças. O que explica esse sucesso é que em 2018, a diretoria assumiu integralmente a administração do futebol feminino, com Cris Gambaré no comando da modalidade e com Arthur Elias no comando da equipe. Os dois são os grandes protagonistas do futebol feminino do Corinthians. Arthur estava no Corinthians desde 2016 e só deixou o clube este ano para assumir a seleção brasileira. Foram 7 anos no clube. A Cris lidera um departamento incluindo médicos, preparadores físicos, psicólogos e nutricionistas. Além disso, as meninas treinam no CT Joaquim Grava, garantindo toda a infraestrutura necessária. O time aposta em suas categorias de base, tendo desde o sub-13 até o sub-20. O Corinthians é o exemplo de projeto a ser seguido no Brasil. Já o Palmeiras, o time feminino também foi criado em 1997, mas assim como o Corinthians, também fez parcerias com algumas prefeituras. O time foi desativado, mas voltou somente em 2019, quando os clubes foram obrigados a ter modalidade feminina para disputar campeonatos da Conmebol. O Palmeiras tem parceria com a Prefeitura de Vinhedo, que oferece a estrutura de treinamento. Em 2022, o Palmeiras venceu o Paulista e a Libertadores e teve o ano mais bem-sucedido da sua história. No entanto, o clube sofreu com altos e baixos em sua gestão até aqui. O atual treinador, Ricardo Belli, esteve no clube de 2019 até 2021, quando pediu demissão. No ano seguinte, foi convidado a retornar à equipe feminina do Palmeiras para disputar a Libertadores. Na época, o treinador do Palmeiras era o técnico Hoffman Túlio, e o clube estava na liderança do Campeonato Brasileiro, mas ele foi demitido. As polêmicas não param por aí. Em 2022, o Palmeiras jogou a semifinal do Brasileirão Feminino contra o Corinthians sem a sua dupla de zaga titular na época, Agostina e Thaís. O time alegou problemas internos. O clube não conta com uma categoria de base sub-20 e não disputará a primeira copinha feminina da história esse ano. Tudo isso mostra um pouco da diferença de gestão dos dois clubes e o porquê do Corinthians ter um retrospecto tão positivo contra o Palmeiras. Foram 19 derbys desde 2016, sendo 12 vitórias para o Corinthians, 5 empates e apenas 2 vitórias do Palmeiras. Dá para explicar o 8-0 no... É isso. Desde o seu início. Então é muito diferente como é a questão. E não é questão de dinheiro, tá? Não é questão de dinheiro, é questão de gestão. Palmeiras não tem gestão no feminino, como a gente tanto corneta no masculino, não tem no feminino também. É isso, galera, não tem muito o que dizer desse vexame, mas tem uma luz no fim do túnel. E não deixe de apoiar o futebol feminino do Palmeiras. Elas vestem essa camisa e elas precisam entender isso. Você que tá aí também precisa entender que a gente precisa de apoio também. Ano que vem tá aí, a gente tem esses 5 meses aí, eu vou trazendo novidades, vou trazendo especulações de nome que devem chegar, quem deve sair, o que vai acontecer. Tudo que eu souber eu venho informar para vocês aí. Então, muito obrigada. Obrigada a você que assistiu até aqui. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu imaginava, mas era importante falar tudo que eu falei. Deixa nos seus comentários aqui, também o que você acha, o que você pensa, o que vai acontecer desse futuro do Palmeiras feminino. E é isso, tamo junto. Belly tá demitido, então fora Belly valeu e deu certo, agora fora Simão continua. Vamos para mais, vamos por mais, vamos para um ano 2024 muito diferente de 2023. E é isso, galera, tamo junto, avante palestra e é claro, sempre avante